O milionário surpreende a jovem inocente durante o parto ou uma proposta chocante. Clara estava lá, sozinha e trêmula, no leito do hospital lotado. O cheiro do álcool, os murmúrios aflitos das enfermeiras inundavam seus sentidos em meio à dor excruciante que a acompanhava. O coração acelerado, como um tambor ensurdecedor, ecoava em sua cabeça. O parto se aproximava e cada contração era um lembrete cruel de que a vida a estava testando de uma forma que ela nunca imaginara. O suor escorria pelo seu rosto, mas havia algo mais, uma angustiante expectativa fervilhando no ar. Enquanto ela lutava contra o medo, seu pensamento se fixava num homem, Ricardo, o milionário misterioso, cuja presença sempre parecia marcada por um brilho enigmático. Ele estava tão distante, quase fora de alcance, mas a ideia dele sempre a perseguia como um sonho perdido. Poderia ele, de alguma forma, estar ali com ela, nesse momento tão decisivo? Em meio às lágrimas e ao desespero, as paredes do hospital pareciam fechar-se. O lugar, que deveria ser um refúgio, transformava-se num labirinto de incertezas. Os rostos cansados dos médicos e a ansiedade dos outros pacientes nas macas eram um lembrete brutal da desigualdade que a cercava. Clara era uma jovem simples, cheia de esperanças, e o mundo ao seu redor parecia agir contra seus sonhos. Então, como um relâmpago, quebrando a tempestade, Ricardo apareceu na porta da sala, a expressão de urgência em seu rosto. Mas um segurança o deteve. Clara sentiu o impacto de sua presença como um raio que a iluminava e a assustava ao mesmo tempo. O medo e a dor do parto misturavam-se com a esperança que sua imagem despertava. Ele estava ali, mas não poderia entrar. O nó na garganta de Clara se apertou. Neste instante, o que parecia um milagre desmoronou, quando Ricardo, com um olhar desesperado, ofereceu uma proposta inesperada. Clara, eu não posso ficar, mas posso te ajudar. Este contrato é a nossa chance. Como uma brisa gelada, suas palavras infiltraram-se na sala. Ele a oferecia 1 ano de suporte econômico, um reconhecimento formal como mãe do seu filho. Luxo ao alcance, mas a um custo que ela não compreendia totalmente. O medo e a euforia colidiam dentro dela. O que significava aquilo? Aceitar a ajuda de um homem que ela conhecia tão pouco? Nesse momento crítico, enquanto a vida pulsava dentro dela, Clara observou-se em um dilema. Cada contração era enfatizada pelo eco de sua reverência por seu filho e a dura realidade que a cercava. Era um grito silencioso de amor, mas também de orgulho. Eu não sei se posso. As palavras saíram como um sussurro trêmulo. Ricardo franziu a testa. Seu olhar intensificou-se. Você pode ter tudo, Clara, mas não pode ficar sozinha nessa. O tempo parecia congelar enquanto Clara olhava para as paredes do hospital. Uma prisão de possibilidades e medos. Estava presa entre seu desejo de proteção para o filho e o desafio de se manter fiel a si mesma. O sopro de esperança que Ricardo oferecia era também um mistério envolto em sombras. A tensão no ar era palpável. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhou nos olhos do Ricardo, sentindo a pressão crescendo no peito. Cada respiração era um lembrete doloroso do que estava por vir. Ele tinha aquele brilho nos olhos,
mas para ela, aquilo era mais um pesadelo do que uma promessa. Eu não sei se posso. Sua voz mal era um sussurro, dilacerada pela dor. Mas antes que algo pudesse se resolver, um grito ecoou do corredor. Um homem surgiu abruptamente, sua voz intensa e autoritária. Clara, o que está acontecendo aqui? Era Carlos, seu ex-namorado, quem há meses a deixara com o coração partido e a sensação de aição. O novo tumulto fez as enfermeiras pararem e olharem. E a tensão no ar se intensificou. Carlos, eu não posso falar agora. Clara tentou manter a calma, mas as lágrimas escorriam livremente. O olhar de Ricardo ficou sombrio, quase possessivo, enquanto Carlos caminhava até eles, a raiva estampada no rosto. Você não pode aceitar isso, Clara. Ele está apenas tentando te comprar. A voz de Carlos era um grito de desespero e indignação. O ambiente à sua volta ficou comprimido, como se o boutique e a expectativa do parto estivesse sufocando tudo. Você não entende, Clara respondeu, sua voz agora mais firme. Eu preciso de ajuda, e isso é uma oportunidade. Carlos a olhou com incredulidade, como se ela tivesse cometido a maior loucura do mundo. O que você sabe sobre ele? Isso é arriscado. Você não pode simplesmente jogar tudo para o alto. Nas entrelinhas, as palavras de Carlos pareciam verdadeiras, mas Clara estava presa e atordoada. E foi então, quando tudo parecia perdido, que um grito ensurdecedor surgiu em meio ao caos. Socorro! Meu filho! Uma mulher, com um bebê nos braços, entrou na sala em pânico, a expressão de desespero estampada no rosto. Todos se voltaram para ela, e o clima carregado se transformou de uma tensão pessoal para um alvoroço coletivo. Ela está tendo uma emergência. Preciso de ajuda, gritou a mulher, e a enfermeira mais próxima correu para atendê-la. Clara observou a cena em choque. Esses momentos de vida e morte a deixaram sem ar. A dor do parto quase desapareceu diante do novo caos. No entanto, uma ideia extremamente perturbadora surgiu em sua mente. O que aconteceria se ela não apenas fosse uma mãe, mas se seu filho fosse de algum jeito? Arte de um plano maior. Um jogo entre ricos e poderosos como o de Ricardo. Ricardo deu um passo à frente, mas Carlos se colocou entre ele e Clara. A tensão estava quase elétrica. Você não pode sair assim. Clara, escuta, você não precisa disso. Você tem uma escolha. A voz dele era uma combinação de amor e preocupação, mas só trouxe mais confusão. Clara não sabia mais a quem ouvir. Vocês dois, parem. Eu não posso lidar com isso agora, gritou Clara. A pressão dos dois lados a esmagava. Um momento depois, o burburinho aumentou com a chegada de outro médico que se aproximou ofegante, chamando o nome de Clara. É você. Nós precisamos de você na sala de parto agora. A urgência na voz dele era atrativa, mas também aterrorizante. Como assim? O coração de Clara disparou. Ela tinha um papel a desempenhar. Num piscar de olhos, as duas vidas que ela poderia dar à luz estavam em risco, a sua e a do bebê. Ricardo, Carlos e aquela mulher, tudo começava a girar. O que ela realmente sabia sobre a paternidade de seu filho, sentiu que seu mundo estava colapsando, revelando planos obscuros que ela nunca compreendeu. Vá, Carlos gritou, empurrando-a suavemente na direção da enfermeira. Clara hesitou, mas então olhou para trás. Os rostos de Ricardo e Carlos estavam com expressões que nunca tinha visto antes. 2 homens, 2 vidas e uma escolha fugidia. O que realmente se escondia sob a superfície dessa história? O que significava a proposta de Ricardo? Clara sentiu o aperto no coração. Era hora de entender. E com isso, Clara seguiu, mesmo sem saber o que a aguardava, sentindo a vida nascendo dentro dela, e provavelmente
Muitos segredos, acompanhando-a nessa jornada. Clara sentiu que o mundo girava. A sala de parto parecia apertar-se ao redor dela, mas havia algo carregado no ar, algo prestes a acontecer. Com um último olhar para Ricardo e Carlos, ela se afastou, a enfermeira puxando-a em direção à sala onde o nascimento de uma nova vida a aguardava. Vamos, Clara, não podemos perder tempo. A enfermeira empurrou a porta, e Clara adentrou, um mar de luz e sombras à sua volta. Os equipamentos piscavam, e vozes ordenadas misturavam-se a monitores e o cheiro do desinfetante. O que estava prestes a ocorrer parecia surreal. O medo ainda a consumia, mas a urgência da situação fez com que ela se concentrasse. Mas então, as coisas mudaram. Um grito cortou o ar, alto, agudo, desesperado. Clara congelou. Não era apenas o seu parto que importava agora. O som vinha do corredor e era uma ordem intensa que imediatamente chamou a atenção. Afastem-se! Chame uma ambulância! Precisamos de ajuda! A preocupação tomou conta da equipe médica. Um grupo de pessoas começou a correr em direção à origem do barulho. E entre elas estava Carlos, seus olhos arregalados. Ricardo, por outro lado, permaneceu firme, mas algo em seu olhar revelava uma inquietação que Clara não conseguiria ignorar. O parto parecia ter ficado em segundo plano, e a tensão aumentou. Então, como se o universo estivesse se movendo em câmera lenta, a porta foi arrombada. Um homem entrou, sua expressão marcada por dor e desespero. Era o pai da mulher que havia gritado. Onde está ela? O que aconteceu? Sua voz ecoou entre os médicos e enfermeiras, desestabilizando a já tensa atmosfera. Clara sentiu um nó na garganta. No meio da confusão, um médico se virou para trás, seu olhar fixo em Ricardo. Você precisa saber, é urgente. O grupo, eles vieram. Eles saberão de tudo. Se isso sair, Clara não estará segura. O médico falava em sussurros, mas a gravidade de suas palavras fez com que o chão abaixo dela parecesse desmoronar. Clara não conseguia entender. O que estava acontecendo? O que era esse grupo? E por que Ricardo parecia tão alarmado? O coração batia rapidamente, e a dor do parto parecia distante, quase irrelevante agora. O caos no corredor intensificava a sensação de que algo maior estava se desenrolando. Carlos, ainda perto, olhou para Clara, sua expressão misturando medo e proteção. Clara, você não sabe o que está por trás disso, ele. Mas foi interrompido quando o homem que havia gritado, seu desespero cai de joelhos, um olhar vazio em seu rosto. A tensão atingiu o ápice. Ricardo avançou, mas algo dentro de Clara se acendeu. A verdade sobre tudo aquilo se desdobrava lentamente diante dela, como um filme em reviravolta. Ricardo, o que você está escondendo? Conseguiu gritar, sentindo a pressão de um peso que ele não podia mais ignorar. Olhos se viraram, e o silêncio caiu. Foi então que, em uma reviravolta chocante, Ricardo saiu do seu papel de salvador. Com um olhar que poderia cortar, ele respondeu: Clara, você não sabe quem eu sou de verdade. Uso este nome para me proteger. Eles estão atrás de mim, e agora de você. O chão sob os pés de Clara se desfez. A realidade se distorceu em um pesadelo. O que ela acreditava ser uma proposta de amor e proteção, agora parecia uma armadilha, uma ameaça desconhecida. A sala tornou-se um campo de batalha emocional entre todos os presentes. Clara, fuja! Carlos gritou, enquanto o médico tentava orquestrar a situação caótica ao redor. Clara, paralisada pela revelação, sentia o peso de suas escolhas se expandir, e a dúvida a despedaçava. Ela tinha 2 vidas dependendo dela, e também 2 homens com verdades que pareciam mais perigosas do que ela jamais imaginou. A cada segundo, aquela sala pulsava com tensão, e a questão que fervilhava em sua mente era clara: até onde ela iria para proteger seu filho?
E quem realmente estava ao seu lado nessa luta? Clara ficou paralisada, o peso das palavras de Ricardo ecoando em sua mente. O que ele estava escondendo? A sala vibrava com a tensão, um silêncio sufocante envolvendo todos. Era como se o ar tivesse sido drenado. Carlos estava à beira de um colapso, os olhos arregalados, enquanto tentava compreender o que estava acontecendo. Clara, escuta, precisamos sair daqui. Urgência na voz de Carlos fez Clara se mover. Mas o que faria? O medo da revelação de Ricardo a segurava no lugar. Ela olhou para Ricardo, esperando algum sinal de que ele estava brincando. Mas seu olhar era sério, sombrio. Então, um novo grito cortou o ar. Dessa vez, não apenas de dor, mas de um pânico absoluto. Uma enfermeira apareceu correndo, seu rosto pálido, ofegante. É um ataque! Temos que evacuar! Ela balançou a cabeça, quase em choque. Eles estão aqui. Clara sentiu seu coração disparar novamente. Ela não sabia o que aquele aviso poderia significar. Quem está aqui? Sua voz saiu como um sussurro suplicante. Todo o mistério aumentava e sua mente se agitou com perguntas. O sorriso sombrio de Ricardo, a presença de Carlos, tudo isso parecia uma armadilha. A enfermeira lançou um olhar aflito para Ricardo e, em seguida, para Clara. Você precisa ir. Eles não vão parar por nada. Clara olhou para Carlos, que a puxava para mais perto. Mas antes que algo pudesse ser decidido, um grupo de homens entrou na sala. Eles estavam vestidos de forma elegante, mas seu olhar era ameaçador, e o modo como se moviam exalava uma energia de controle absoluto. Clara sentiu o sangue e gelo em suas veias. Vocês não têm tempo para brincadeiras, um dos homens disse, sua voz ressoando com autoridade. Clara, venha conosco. É perigoso ficar. Ricardo se interpôs entre Clara e os novos intrusos. Vocês não tocarão nela. A tensão estourou como um balão. Clara observou enquanto Ricardo assumia uma postura defensiva, mas a incerteza ainda a consumia. Você está em perigo, Clara. Não sabe nem quem é ele. Carlos gritou, enquanto se colocava ao lado de Ricardo, tentando protegê-la. Uma batalha de proteção se formava ali. Mas Clara estava no centro, se sentindo completamente perdida. Cale-se! O homem gritou de volta, a fúria palpável em suas palavras. Há muito mais em jogo aqui do que vocês entendem. Olivia sabe de você, e não irá parar por nada até pegá-la. A menção de um nome, Olivia, atingiu Clara como um soco no estômago. Quem era essa mulher? E por que ela estava envolvida? Uma avalanche de perguntas a oprimia. Ricardo, quem é Olivia? Clara conseguiu perguntar, a gagueira de seu medo quase a impedindo de falar. Ricardo hesitou, o olhar dividido entre Clara e os homens à sua frente. Ela é uma rival, tem interesses em crianças, em poder. O pânico em sua voz soava verdadeiro, e a confusão de Clara só aumentava. Carlos acenou com a cabeça, empurrando Clara para trás dele. Vá, atrás do bebê. Não podemos ficar aqui. Ele estava desesperado, mas havia um plano em sua mente. Antes que Clara pudesse responder, outro grito veio do corredor. Socorro, alguém me ajude. A voz era familiar, e num instante, ela se lembrou. Era a mulher que havia entrado antes, aquela que tinha um bebê nos braços. O caos se intensificou. O homem que havia gritado sua dor era seu pai. Um outro deles se virou para Clara. Se não se apressar, irá perder tudo. A decisão é sua. As luzes começaram a piscar. Uma sirene distante soava. O medo de Clara se transformou em determinação. Ela não podia apenas ficar ali, presa entre escolhas impossíveis. Olhando para Ricardo, ela viu algo além do medo e da possessividade. Viu uma urgência em seus olhos que parecia real. Se Olivia percebe que você não está segura, nossa chance de protegê-la acabará.
Um chacoalhar de mãos e um tumulto crescente tomaram conta da cena. O destino não estava mais em suas mãos, e Clara entendeu isso. Era hora de decidir: fugir e perder tudo, ou permanecer e lutar, mesmo sem saber a verdade por trás dessa história. Eu preciso saber a verdade, Clara gritou no meio do tumulto. Um momento, e o mundo todo ao redor dela parecia girar, como se tudo estivesse prestes a mudar novamente. De repente, a porta se abriu violentamente. E antes que ela pudesse compreender o que estava acontecendo, um dos homens atirou um dispositivo que explodiu em fumaça. Clara lançou as mãos à frente para proteger os olhos. O caos se intensificou, e ela sentiu forças a puxando para todos os lados. No meio dessa terrível confusão, ela não percebeu que poderia estar se transformando na peça-chave de um tabuleiro de xadrez muito maior, onde todos estavam apenas jogando para vencer. As peças começaram a se mover, e a verdade que ela tanto buscou ressurgiria. Mas a que custo? Clara! A voz de Carlos foi abafada pelo ruído e pela fumaça. Escolha agora! E essa escolha não era apenas sobre ela, mas sobre todos ao seu redor. Clara tentou abrir os olhos enquanto a fumaça a envolvia. Os gritos estavam mais distantes agora, como se tudo tivesse acontecendo em um sonho nebuloso. Ela sentiu os braços de Carlos a puxarem para frente, mas sua mente estava confusa. A revelação de Ricardo a atingira como um murro. Ele era parte de algo obscuro, e isso a fez hesitar. Clara! Carlos gritou, sua voz soando desesperada. Mas a fumaça estava espessa. A visão dela se apagava. Era difícil respirar. Vamos! Nat. Ele estava decidindo por ela, e isso a deixava ainda mais nervosa. Então, de repente, tudo mudou. Um estrondo na porta e um grito cortante ecoou. Desista disso! Não a toque! Era um homem alto, robusto, que se lançou na sala, e Clara reconheceu aquele rosto. Era o pai da mulher que havia entrado antes, sua expressão feroz. O homem olhou para Clara, e em seu olhar havia uma mistura de dor e determinação. Ela precisa ir com você, não com ele, apontou para Ricardo, revelando um terror que não tinha sido visto até agora. A sala de parto virou um verdadeiro campo de batalha. Clara sentiu seu coração disparar. Olhando para Ricardo, poderia ver seus traços de desespero. O homem que estava ali para ajudá-la se tornara uma ameaça. Quem é você? Clara teve coragem de perguntar, sua voz tremendo. Sou quem você deveria ter ouvido desde o começo. Ele gritou, e a fúria em seu olhar fez com que todos parassem. Richard, você não era só um milionário, era um lobo em pele de cordeiro. As palavras pesadas ecoaram na sala. Silêncio. Cada um dos homens trocou olhares confusos. O próprio Ricardo parecia estar em choque. Como você sabe disso? A incredulidade em sua voz despertou um novo pânico. Olivia não devia saber de você. Olivia é uma das melhores. O homem avançou e a tensão aumentou. Ela quer você, Richard, mas respeita as regras, o que significa que precisa manter a Clara longe. Clara sentiu seu mundo desmoronar. O que queria ter como uma simples escolha de maternidade agora era uma batalha entre interesses obscuros. E por que todos estavam lutando por ela? Você está mentindo, Ricardo falou, quase implorando. Mas Clara percebeu a dúvida em seu olhar, e uma faísca de entendimento a atingiu. É isso que você está fazendo. Fazendo com que eu decida entre homens que não conheço, que brigam por este poder. Você me quer como uma peça em seu jogo. Os olhos de Carlos brilharam de preocupação. Clara, não! Isso é perigoso. Você não pode cair nesse truque. O mundo parecia desmoronar ao seu redor. O medo tomando conta dela a cada segundo que passava. Eu não sou um jogo, Clara gritou, chorando.
sentindo todo o desespero da situação apertando seu coração. Os homens a cercavam, e a fumaça começava a se dissipar, mas a verdade ainda estava nublada. Então, bem no meio de toda a confusão, a porta da sala de parto se abriu novamente. Um médico entrou, pálido, seus olhos arregalados e cheios de pânico. Eles estão vindo. Temos que evacuar todos. A tensão explodiu novamente. Clara olhou para Carlos e depois para Ricardo. Por que vocês não me disseram tudo isso antes? Clara, você não estava pronta, Ricardo disse, seu tom carregado de urgência. Ele se virou para o homem desconhecido. Você não pode levá-la assim, não até que eu explique. Mas Clara estava além de qualquer explicação. Todas as suas escolhas estavam na balança. O que era verdade e o que era mentira? E como ela poderia decidir seu futuro e o do bebê? No fundo da sala, antes que pudesse compreender, a fumaça começou a se dissipar, revelando uma sombra furtiva na entrada. Um grupo estava ali, prontamente. Voz ressoou como um trovão. Um soldado avançou para o homem que clamava por sua filha. Agradeça a sua sorte, que não estamos aqui para você. Ele virou a arma em direção a Clara. Mas a menina já era. O pânico tomou conta de todos. Clara se viu contra a parede, sem saber para onde correr ou quem realmente estava ao seu lado. Então, tudo fez sentido. Olivia, o poder em jogo, estava prestes a pegar o que desejava. Clara, saia da frente. Carlos gritou, tentando empurrá-la para longe, mas Clara havia decidido. Ela não ia se deixar levar mais. Contudo, a decisão se tornava cada vez mais difícil. Diante da explosão de emoções e revelações, a vida dela e a do bebê estavam em uma linha tênue, prestes a ser quebrada. Quem sou eu nesse jogo todo? Um pensamento inquietante atravessou a mente dela. E quando tudo parecia perdido, uma única pergunta ficou ressoando dentro dela. E se todos estiverem mentindo? Então, no último ato, Clara percebeu que havia apenas uma saída. A fumaça se dissipou e a verdade estava prestes a desnudar-se. Em um confronto que poderia mudar tudo. O que ela realmente escolheria poderia determinar mais do que apenas o seu futuro, mas também o futuro de todos que a cercavam. Clara tentou abrir os olhos enquanto a fumaça envolvia. Os gritos estavam mais distantes agora, como se tudo estivesse acontecendo em um sonho nebuloso. Ela sentiu os braços de Carlos a puxarem para frente. Mas sua mente estava confusa. Revelação de Ricardo a atingira como um murro. Ele era parte de algo obscuro. E isso a fez hesitar. Clara! Carlos gritou, sua voz soando desesperada. Mas a fumaça estava espessa. A visão dela se apagava. Era difícil respirar. Vamos, rápido! Ele estava decidindo por ela, e isso a deixava ainda mais nervosa. Então, de repente, tudo mudou. Um estrondo na porta e um grito cortante ecoou. Desista disso, não a toque. Era um homem alto, robusto, que se lançou na sala, e Clara reconheceu aquele rosto. Era o pai da mulher que havia entrado antes, sua expressão feroz. O homem olhou para Clara, e em seu olhar havia uma mistura de dor e determinação. Ela precisa ir com você, não com ele. Ele apontou para Ricardo, revelando um terror que não tinha sido visto até agora. A sala de parto virou um verdadeiro campo de batalha. Clara sentiu seu coração disparar. Olhando para Ricardo, poderia ver seus traços de desespero. O homem que estava ali para ajudá-la se tornara uma ameaça. Quem é você? Clara, teve coragem de perguntar? Sua voz tremendo. Sou quem você deveria ter ouvido desde o começo, ele gritou. E a fúria em seu olhar fez com que todos parassem. Ricardo, você não era só um milionário. Era um lobo em pele de cordeiro. As palavras pesadas ecoaram na sala. Silêncio. Cada um dos homens trocou olhares confusos.
O próprio Ricardo parecia estar em choque. Como você sabe disso? A incredulidade em sua voz despertou um novo pânico. Olivia não devia saber de você. Olivia é uma das melhores. O homem avançou e a tensão aumentou. Ela quer você, Ricardo, mas respeita as regras, o que significa que precisa manter a Clara longe. Clara sentiu seu mundo desmoronar. O que queria ter como uma simples escolha de maternidade agora era uma batalha entre interesses obscuros. E por que todos estavam lutando por ela? Você está mentindo, Ricardo falou, quase implorando. Mas Clara percebeu a dúvida em seu olhar, e uma faísca de entendimento a atingiu. É isso que você está fazendo com que eu decida entre homens que não conheço, que brigam por este poder. Você me quer como uma peça em seu jogo. Os olhos de Carlos brilharam de preocupação. Clara, não, isso é perigoso. Você não pode cair nesse truque. O mundo parecia desmoronar ao seu redor, o medo tomando conta dela a cada segundo que passava. Eu não sou um jogo, Clara gritou, chorando, sentindo todo o desespero da situação apertando seu coração. Os homens a cercavam, e a fumaça começava a se dissipar, mas a verdade ainda estava nublada. Então, bem no meio de toda a confusão, a porta da sala de parto se abriu novamente. Um médico entrou, pálido, seus olhos arregalados e cheios de pânico. Eles estão vindo, temos que evacuar todos. A tensão explodiu novamente. Clara olhou para Carlos e depois para Ricardo. Por que é que vocês não me disseram tudo isso antes? Clara, você não estava pronta. Ricardo disse, seu tom carregado de urgência. Ele se virou para o homem desconhecido. Você não pode levá-la assim, não até que eu explique. Mas Clara estava além de qualquer explicação. Eu não quero mais nada com esse jogo. Eu apenas quero proteger meu filho. Naquele instante, todas as suas escolhas estavam na balança. O que era verdade e o que era mentira. E como ela poderia decidir seu futuro e o do bebê. No fundo da sala, antes que pudesse compreender, a fumaça começou a se dissipar, revelando uma sombra furtiva na entrada. Um grupo estava ali, prontamente armados, avançando em direção a todos. É hora de acabar com a brincadeira. A voz ressoou como um trovão. Um soldado avançou para o homem que clamava por sua filha. Agradeça a sua sorte que não estamos aqui para você. Ele virou a arma em direção a Clara. Mas a menina já era. O pânico tomou conta de todos. Clara se viu contra a parede, sem saber para onde correr ou quem realmente estava ao seu lado. Então, tudo fez sentido. Olivia, o poder em jogo, estava prestes a pegar o que desejava. Clara, saia da frente! Carlos gritou, tentando empurrá-la para longe. Mas Clara havia decidido. Ela não ia se deixar levar mais. Contudo, a decisão se tornava cada vez mais difícil. Diante da explosão de emoções e revelações, a vida dela e a do bebê estavam em uma linha tênue, prestes a ser quebrada. Quem sou eu nesse jogo todo? Um pensamento inquietante atravessou a mente dela. E quando tudo parecia perdido, uma única pergunta ficou ressoando dentro dela. E se todos estiverem mentindo? Então, no último ato, Clara percebeu que havia apenas uma saída. A fumaça se dissipou e a verdade estava prestes a desnudar-se em um confronto que poderia mudar tudo. O que ela realmente escolheria poderia determinar mais do que apenas o seu futuro, mas também o futuro de todos que a cercavam. Em um instante, a verdade se desdobrou como um ato final. O homem que clamava por sua filha, com um olhar de dor e determinação, avançou com uma intensidade que fez todos recuarem. Clara, você precisa saber a verdade. É sobre o menino. Ele não é só seu filho. O coração dela parou. O que ele estava dizendo? Um frio na espinha. Eram palavras pesadas e carregadas. Ricardo não é o pai dele. Uma onda de choque percorreu a sala. Os olhos de Clara arregalaram-se enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. Ele, o homem continuou, sem se importar. Ele é filho de Olivia. Você foi escolhida, Clara, para ser um peão,
uma conexão entre mundos. Ele não é apenas uma criança. Ele possui algo extraordinário. As vozes se calaram. A fumaça se dissipou lentamente. E Clara sentiu que tudo o que acreditava tinha desmoronado em frações de segundo. Olhando para Ricardo, o homem que uma vez achou ser seu protetor, agora parecia um estranho. Você mentiu para mim? Clara sussurrou, seu coração acelerado. Antes que ele pudesse responder, a sala de parto, agora um campo de batalha, tremeu com um som ensurdecedor. E enquanto todos se viravam para o som, um novo massacre prestes a ser desencadeado. Clara não sabia se deveria correr, lutar ou simplesmente ceder. O que era verdadeiro? E quem estava realmente do seu lado? E em um instante congelado no tempo, ela entendeu que o que viria a seguir mudaria tudo, para sempre. Clara tentou abrir os olhos enquanto a fumaça a envolvia. Os gritos estavam mais distantes agora, como se tudo estivesse acontecendo em um sonho nebuloso. Ela sentiu os braços de Carlos a puxando para frente, mas sua mente estava confusa. A revelação de Ricardo a atingira como um murro. Ele era parte de algo obscuro, e isso a fez hesitar. Clara! Carlos gritou, sua voz soando desesperada. Mas a fumaça estava espessa, tornando difícil respirar. Vamos, rápido! Ele estava decidindo por ela, e isso a deixava ainda mais nervosa. Então, de repente, tudo mudou. Um estrondo na porta e um grito cortante ecoou. Desista disso, não a toque. Era um homem alto e robusto, que se lançou na sala. Clara reconheceu aquele rosto. Era o pai da mulher que havia entrado antes, sua expressão feroz. O homem olhou para Clara, e em seu olhar havia uma mistura de dor e determinação. Ela precisa ir com você, não com ele. Ele apontou para Ricardo, revelando um terror que nunca tinha sido visto até agora. A sala de parto virou um verdadeiro campo de batalha. Clara sentiu seu coração disparar. Olhando para Ricardo, percebeu os traços de desespero no rosto dele. O homem que deveria protegê-la, agora uma ameaça. Quem é você? Clara teve coragem de perguntar, sua voz tremendo. Eu sou quem você deveria ter ouvido desde o início. Ele gritou, e a fúria no olhar fez todos pararem. Ricardo, você não era só um milionário. Era um lobo em pele de cordeiro. As palavras ecoaram pesadamente. Silêncio. Os homens trocaram olhares confusos. Ricardo parecia estar em choque. Como você sabe disso? A incredulidade em sua voz despertou um novo pânico. Olivia não devia saber de você. Olivia é uma das melhores. O homem avançou, e a tensão aumentou. Ela quer você, Ricardo, mas respeita as regras, e isso significa que precisa manter Clara longe. Clara sentiu seu mundo desmoronar. O que deveria ser uma simples escolha de maternidade, agora era uma batalha entre interesses obscuros. E por que todos estavam lutando por ela? Você está mentindo, Ricardo exclamou, quase implorando. Mas Clara percebeu a dúvida em seu olhar, e a faísca de entendimento a atingiu. É isso que você está fazendo com que eu escolha entre homens que não conheço, que brigam por poder. Você me quer como uma peça em seu jogo. Os olhos de Carlos brilharam de preocupação. Clara, não, isso é perigoso. Você não pode cair nesse truque. O mundo parecia desmoronar ao redor dela, o medo tomando conta a cada segundo. Eu não sou um jogo, Clara gritou, as lágrimas escorrendo, enquanto o desespero a apertava ainda mais. Os homens a cercavam e a fumaça se dissipava, mas a verdade ainda estava nublada. Então, a porta da sala de parto se abriu novamente, e o médico entrou, pálido, seus olhos arregalados e cheios de pânico. Eles estão vindo, temos que evacuar todos. A tensão explodiu. Clara olhou para Carlos e depois para Ricardo. Por que vocês não me disseram tudo isso antes? Clara, você não estava pronta, Ricardo disse. Urgente.
Ele se virou para o homem desconhecido. Você não pode levá-la assim. Não. Até que eu explique. Enquanto tentava processar tudo, um novo grito veio do corredor, mas desta vez era diferente. Uma mulher entrou correndo, visivelmente irritada. Eu disse para vocês não mexerem, não a toque. Clara sentiu um movimento estranho dentro de si, como se a atmosfera mudasse instantaneamente. Os presentes viraram-se para a mulher. Era Olivia. Com um olhar gelado, ela se dirigiu ao homem que clamava. Você não deveria ter vindo aqui. É arriscado. A tensão aumentou e Clara sentiu um frio na espinha. Ela é minha responsabilidade, disse o homem, desafiando Olivia. Mas a determinação nos olhos dela era inegável. Olivia então se virou para Clara, e um sorriso torto surgiu em seus lábios. Você realmente não sabe, não é? Ao aceitar um apoio dele, você se tornou parte de algo muito maior, algo que não pode controlar. A voz dela era como veneno. Você é a chave, Clara. O seu filho é a ponte entre mundos. O coração de Clara disparou e ela sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Ele não é só uma criança, Clara. Você precisa entender o que está em jogo. Seu filho carrega um poder que muitos desejam. O ambiente estava tenso e todos prenderam a respiração. Mas por que eu? Clara sentiu uma onda de desespero. Eu só queria ser mãe. A sala estava em um silêncio de cortar a respiração. Clara ficou paralisada, olhando para Ricardo, o homem que um dia a atraiu com seu charme, agora parecia um estranho. E a verdade começou a se mostrar como um pesadelo. Ricardo, o que você esconde? Mas antes que ele pudesse responder, uma explosão estourou do lado de fora. O chão tremeu. O caos se instalou. E todos os presentes, em choque, se viraram em direção à porta. Clara estava no centro de uma tempestade. E com isso, ela soube que tudo estava prestes a mudar. Precisamos sair agora, Carlos gritou. Mas Clara estava em choque, sua mente girava. Clara, a escolha é sua, Ricardo disse. Seu olhar carregava um misto de urgência e medo. O que faria? O que significava tudo isso? Antes que pudesse decidir, os soldados avançaram, a tensão espreitando como uma sombra. E em um momento de clareza, Clara percebeu que não poderia deixar seu futuro nas mãos de ninguém. Algo a dizia que o verdadeiro poder escondido ainda estava por vir, e ela precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. A fumaça se dissipou, revelando mais do que ela jamais imaginou saber. Ela precisava saber o que estava realmente em jogo e que escolhas poderia precisar a fazer. Clara tentou abrir os olhos enquanto a fumaça a envolvia. Os gritos estavam mais distantes agora, como se tudo estivesse acontecendo em um sonho nebuloso. Ela sentiu os braços de Carlos a puxando para frente, mas sua mente estava confusa. A revelação de Ricardo a atingira como um murro. Ele era parte de algo obscuro, e isso a fez hesitar. Clara, Carlos gritou, sua voz soando desesperada. Mas a fumaça estava espessa, tornando difícil respirar. Vamos, rápido! Ele estava decidindo por ela, e isso a deixava ainda mais nervosa. Então, de repente, tudo mudou. Um estrondo na porta, e um grito cortante ecoou. Desista disso, não a toque. Era um homem alto e robusto, que se lançou na sala. Clara reconheceu aquele rosto. Era o pai da mulher que havia entrado antes. Sua expressão feroz. O homem olhou para Clara e em seu olhar havia uma mistura de dor e determinação. Ela precisa ir com você, não com ele. Ele apontou para Ricardo, revelando um terror que nunca tinha sido visto até agora. A sala de parto virou um verdadeiro campo de batalha. Clara sentiu seu coração disparar. Olhando para Ricardo, percebeu os traços de desespero no rosto dele. O homem que deveria protegê-la, agora uma ameaça. Tinha você. Clara teve coragem de perguntar, sua voz tremendo.
Eu sou quem você deveria ter ouvido desde o início, ele gritou. E a fúria no olhar fez todos pararem. Ricardo, você não era só um milionário. Era um lobo em pele de cordeiro. As palavras ecoaram pesadamente. Silêncio. Os homens trocaram olhares confusos. Ricardo parecia estar em choque. Como você sabe disso? A incredulidade em sua voz despertou um novo pânico. Olivia não devia saber de você. Olivia é uma das melhores. O homem avançou e a tensão aumentou. Ela quer você, Ricardo, mas respeita as regras. E isso significa que precisa manter Clara longe. Clara sentiu seu mundo desmoronar. O que deveria ser uma simples escolha de maternidade agora era uma batalha entre interesses obscuros. E por que todos estavam lutando por ela? Você está mentindo, Ricardo exclamou, quase implorando, mas Clara percebeu a dúvida em seu olhar e a faísca de entendimento a atingiu. É isso que você está fazendo com que eu escolha entre homens que não conheço, que brigam por poder. Você me quer como uma peça em seu jogo. Os olhos de Carlos brilharam de preocupação. Clara, não. Isso é perigoso. Você não pode cair nesse truque. O mundo parecia desmoronar ao redor dela. O medo tomando conta a cada segundo. Por que vocês não me disseram tudo isso antes? Clara, você não estava pronta. Ricardo disse. Urgente. Agora estava em estado de caos absoluto. A mulher entrou e Clara reconheceu o rosto. Era a mãe da criança que tivera a emergência antes. Ele está com ela. Ela foi levada. A mulher caiu de joelhos e o desespero tomou conta da cena. O mundo de Clara parecia girar. Quem levou? O que está acontecendo? A voz de Clara tremia e a ansiedade a consumia. A mulher olhou diretamente para Clara e suas palavras saíram um raio. Foi Olivia. Ela quer seu filho, Clara. Você é a chave. O choque percorreu o corpo de Clara como um choque elétrico. E que isso significava para ela? A revelação parou tudo por um momento. O que Olivia queria, mas antes que pudesse processar isso, o homem que estava defendendo-a deu um passo à frente, gritando para os soldados que entraram. Ela não é uma propriedade. É uma mãe que só quer proteger seu filho. Enquanto a tensão aumentava, um grito cortou o ar. Os soldados avançaram e o caos abaixou, mas a intensidade da situação só parecia aumentar. Clara estava no meio, sem saber em quem confiar. Então, como se o tempo tivesse parado, ela olhou para Ricardo. O homem que parecia um protetor estava escondendo algo muito maior, algo que poderia criar um abismo entre eles. Ricardo, você realmente me ama? Clara conseguiu perguntar, sentindo o peso das palavras. Os olhos dele estavam cheios de lágrimas. Mas antes que pudesse responder, uma explosão ressoou e as paredes pareceram tremer. O chão cedeu sob seus pés. Clara caiu, segurando a barriga. Tudo explodiu em um mar de fumaça e gritos. Em meio ao caos, Clara percebeu que a verdade era mais estranha do que ela poderia imaginar. Ela mal teve tempo de se levantar quando o homem que se lançou na sala a puxou para trás. Temos que sair agora. Eles estão aqui. Um grito ressoou na direção oposta. Um grito familiar. Clara, socorro! Era a voz do seu filho. O terror tomou conta dela. O que quer que estivesse acontecendo, ela tinha que agir. Os rostos se tornaram difusos. A mensagem clara. Eles precisavam escapar. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um estalo cortou o ar. Uma mão saiu de trás da fumaça e agarrou Ricardo. Você tinha uma chance. Agora vai pagar. O que está acontecendo? Gritou Clara, enquanto o caos se intensificava. Cada segundo se tornava interminável. O desespero e a intensidade da cena eram palpáveis. E no meio da confusão, a verdade começou a despontar, moldando um futuro incerto.
Clara, a voz de Carlos ecoou no caos, mas ela não conseguia desviar os olhos do confronto à sua frente. O que estava se desenrolando era mais do que uma luta. Era uma batalha por controle, amor e poder. Finalmente, a fumaça começou a se dissipar, revelando um cenário caótico de sorrisos amedrontados e a certeza de que nada seria como antes. A cada passo que Clara dava, um novo segredo parecia se desenrolar, e ela já não sabia em quem confiar. User 1. Clara estava prestes a descobrir que as escolhas dela teriam repercussões muito maiores do que simplesmente escolher um homem para apoiar seu filho. Clara sentiu o coração disparar enquanto os ecos dos gritos preenchiam o ar. A fumaça ainda a envolvia, mas a revelação a deixa paralisada. O filho dela era a chave de algo muito maior do que ela imaginara. Ao redor, o caos parecia se intensificar, como se o próprio universo estivesse prestes a desabar. Vá, agora! Carlos gritou, puxando-a em direção à saída. Mas o olhar de Clara estava fixo em Ricardo, seu mundo desmoronando ali mesmo. Ele se movia, nervoso, tentando entender o que aconteceu. Clara, eu juro que não sabia, ele implorou, mas a desconfiança impedia a voz dela de sair. Olivia sorriu, um sorriso que era tudo, menos amigável. Ah, meu querido Ricardo, você sempre tão ingênuo. Clara, você realmente não percebeu? A sua vida sempre esteve entrelaçada com a dele. Ele não é apenas um milionário. Ele é uma peça-chave na nossa organização. O seu filho é especial porque você é especial. Um calafrio percorreu a espinha de Clara. Organização? Que organização? A confusão tornou-se um nó em seu estômago. Ela nunca quis ser parte de nada além de ser mãe. Então, como se a situação já não fosse intensa o suficiente, a porta se arrombou. Soldados armados invadiram a sala, seus olhos frios e determinados. O que está acontecendo aqui? Gritaram, enquanto um deles puxava uma arma. O pânico tomou conta, e a sala se transformou em um canto de surpresas. Clara, fuja! Carlos gritou, empurrando-a, mas a adrenalina a deixava paralisada. Ela estava em estado de choque. Mas ali, com aqueles homens armados, algo não se encaixava. O que eles queriam? O que estava realmente em jogo? Um deles apontou diretamente para Ricardo. Você traiu nossa confiança. O homem parecia determinado a acabar com aquele conflito de uma vez. Clara observou, sem saber se aquela era uma cena de ação ou real. Ricardo então tomou uma atitude inesperada. Ele levantou as mãos, indicando que queria se render. Parem! Eu não estou aqui para causar problemas, ele gritou, mas a tensão no ambiente aumentou. O que previamente parecia uma disputa entre sentimentos se transformou em um confronto em tempo real. Olivia, poderosa como sempre, riu. Já que você quer se render, que tal fazer um último ato de coragem? Seus olhos cintilaram com uma malícia inexplicável. Ela então se virou para a multidão como se fosse um espetáculo, sua voz dominando a conversa. Eu acho que é hora de revelarmos o nosso verdadeiro jogo. Clara não conseguiu entender. O que você quer dizer com isso? Mas Olivia já estava em movimento, avançando em direção a Ricardo. E naquele momento, a sala ficou em silêncio profundo, como se todo mundo estivesse esperando uma bomba prestes a explodir. Você se lembra da noite em que tudo começou? Olivia cooperou, suas palavras cortantes. A noite em que você fez um acordo com a organização. A noite em que assinou seu destino. E agora, seu filho é apenas um biscoito de sorte em nosso jogo. Clara sentiu uma pressão no peito. A verdade estava começando a se juntar, mas ela ainda não conseguia ver o quadro todo. Eu assinei, eu não lembro de nada disso. Clara gritou, a dor de uma traição em potencial começando a sufocá-la. Ela olhou para Ricardo. Você sabia disso, não sabia? O que você acha que estou fazendo aqui? Sua voz estava carregada de frustração. Eu tentei te proteger, Clara.
mas o poder e o dinheiro sempre falam mais alto. Carlos já estava ao seu lado, ainda segurando o braço dela. Clara, precisamos sair antes que tudo venha abaixo. Você não sabe o que ela é capaz de fazer. E ali, presa entre a revelação de um destino, nublado, a pressão de soldados armados e uma organização clandestina, Clara percebeu que o que estava em jogo não era apenas seu filho. Sua própria vida tinha sido manipulada ao longo de toda a jornada. O peso da responsabilidade começou a se formar sobre os seus ombros. Então, em um ato de pura desespero, Clara se virou para Olivia. Se meu filho é tão importante, então você não tem poder sobre ele. Ela gritou, uma nova determinação ardendo dentro dela. E nesse momento, o silêncio foi quebrado novamente. A atmosfera ia mudar para sempre. Olivia, um passo à frente, franziu a testa. Você realmente acha que pode controlar essa situação, Clara? O jogo acabou. Mas ei, você pode escolher qual será o seu próximo movimento. E mais uma vez, Clara percebeu o abismo à sua frente. O que seria a escolha dela? E, principalmente, quem ainda poderia ser confiável? O que mais estava por trás de toda aquela manipulação? O controle estava cada vez mais fora de suas mãos, mas a luta apenas começava. As perguntas se multiplicaram em sua mente, e enquanto a tensão se acumulava, Clara percebeu que precisava agir. E quando ela fez um movimento, tudo estava prestes a se desdobrar em um evento que não apenas mudaria seu destino, mas o de todos ao seu redor. Clara sentiu a adrenalina pulsar em suas veias enquanto a fumaça começava a se dissipar. A cena ao seu redor parecia um filme de ação em uma sala de parto, mas a realidade era bem mais cruel. Olivia, com aquele sorriso de satisfação, era a última coisa que ela queria ver. "O que você quer de mim?" ela perguntou, a voz tremendo. "Eu quero você e seu filho, Clara. O poder que ele carrega é algo que não pode ser ignorado", Olivia disse, sua voz suave, mas cortante. Clara sentiu um nó no estômago. É isso que eles queriam. Mas ainda havia uma chance. O olhar de Carlos ao seu lado era de pura determinação. Ele segurava sua mão, firme, pronto para protegê-la de qualquer coisa. "Clara, precisamos sair daqui. Agora", Carlos gritou, puxando-a para trás, longe de Olivia e dos soldados armados. A tensão na sala era palpável. O que poderia acontecer a seguir? Ricardo, em um canto, parecia dividido entre a proteção e o medo. "Se você fugir, Clara, não haverá como voltar. Eles vão atrás de você." Sua voz carregava o peso da urgência. "E você acha que se eu ficar estarei segura?" Clara respondeu, sua determinação crescendo. Era hora de se fazer ouvir. "Fui apenas uma peça em um jogo que não escolhi. Eu escolho o que acontece a partir de agora." As trocas de olhares entre os homens presentes eram reveladoras. Uma batalha se desenrolava e dela, Clara não poderia ser a única a fugir. Algo dentro dela estourou, uma liberdade que antes parecia distante. "Vocês podem querer me controlar, mas eu sou muito mais forte do que pensam." E com essas palavras, Clara sentiu a força florescer dentro dela. A fumaça se dissipou quase como se tivesse sido purificada por sua nova determinação. Um grito ecoou próximo a ela, e uma lembrança de que o verdadeiro sinal de luta estava para começar. A porta do hospital se arrombou, e mais homens armados entraram. Clara não podia mais se esconder. Ela olhou para Ricardo. "Você é forte, mas me manteve no escuro. Não posso confiar mais em ninguém e quero meu filho seguro." A determinação dela era um grito no meio da confusão. "Clara, eu..." Ricardo começou, mas foi interrompido pelo tumulto. Assim que os novos soldados surgiram, parecia que o tempo havia parado. Todos os olhares estavam fixos na batalha que estava prestes a acontecer. "Eu tenho uma proposta", disse um dos soldados, a voz ecoando na sala. "Podemos proteger você, mas precisa cooperar.
A luta interna em Clara era intensa. Eles estavam fazendo com que sua vida dependesse de acordos. O que você sabe sobre meu filho? Ela questionou. Temos informações que podem ajudar, mas você precisa se decidir já. O homem estava falando em um tom que misturava frieza e urgência. A sala de parto, que antes era um lugar de esperança, agora era um campo de batalha. Carmo segurou a mão de Clara mais firmemente. Você não pode ceder. Lutaremos juntos. A força de seu apoio inspirava segurança. Então o chão tremeu. O barulho de outros homens se aproximando na porta anunciava que a escolha de Clara estava prestes a desencadear um caos maior ainda. O instinto de proteção tomou conta dela. Vou proteger meu filho a qualquer custo. Clara não hesitou. A sala estava cheia de gritos e armas sendo disparadas, mas a voz dela se sobressaía. Olivia, você não pode fazer o que quiser com a minha vida ou a dele. O poder que você busca não pertence a você. A insegurança em sua voz se transformou em força. O olhar de Olivia, que antes era de superioridade, deu lugar a um lampejo de surpresa. Pensou que tinha controle, não é? Clara seguiu firme. O que quer que acontecesse a partir dali não importava mais. Ela lutaria. E não estava sozinha. E com um grito, ela correu para a saída, puxando Carlos junto. O barulho das sirenes enchia o ar enquanto as figuras sombrias se moviam. Seria aquela a última chance de escapar? O confronto entre o bem e o mal estava prestes a acontecer e Clara estava no centro. O tumulto se intensificou. E enquanto ela corria, o futuro parecia enigmático. Cada passo era uma escolha. Mas o que elas representavam? Estava feita a escolha de lutar. Mas na mente de Clara, uma pergunta brilhava. O que a aguardava além da porta? O destino dela e do filho estava em jogo. Clara tinha consciência agora de que cada movimento que ela faria poderia abrir portas ou fechar todas as possibilidades. Antes que pudesse processar tudo, um novo grito cortou o ar. Clara, aguarde! Era Ricardo, que estava em um dilema, mas seu olhar intensamente focado dizia que algo estava por vir. Calma, Clara. E, em um último instante de dúvida, ela se voltou. O que eles estavam prestes a fazer poderia ser o fim ou um novo começo. Garanto que você não pode perder o desenrolar dessa história. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e deixa eu te contar. Quanto mais sua energia positiva chegar, mais histórias incríveis poderão vir. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Você precisa ser parte disso. E apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.